reunir e escolher um representante para falar em nome dessa casa. Quem foi eleito para falar em nome dessa casa vai falar em nome de todos nós, vai ser presidente do Legislativo e não presidente do partido A, ou do partido B, ou do partido C. Então isso é muito importante. Claro que tem algumas figuras que vêm aqui toda a sessão, né? O Luiz Fernando está ali, Velhinha, vários, o pai da Lília, que nós queremos, Lília, a franca recuperação, está sempre na sessão, está se recuperando, se Deus quiser, no futuro, no retorno, vai estar aqui conosco, acompanhando aqui a sessão, vamos torcendo, vamos fazer uma oração por ele aí, porque é um trabalhador que merece. Eu vi aqui um requerimento falando de uma mensagem ao diário regional. Eu fiz um requerimento, eu não o destaquei, porque eu queria falar da questão da creche, mas eu quero, mesmo não tendo destacado ele, pedir para o nosso, que é do Diário do Rio Grande do ABC, Diário do Rio Grande do ABC, com a edição número 16.000, Lúcio, o jornal regional mais importante do país, maior que a Tribuna de Santos, que também é um continente, que é um jornal forte, mas esse é o jornal regional mais forte de todo o país. E nós temos divergência, discordamos de algumas coisas do diário, de qualquer órgão de comunicação, mas eu não acredito num processo democrático sem um meio de comunicação forte. Nós às vezes ficamos revoltados quando tem muita paixão, quando tem a revista Veja e essas coisas aí que falam um monte de bobagem, mas eu apoio sempre discutir, quero debater inclusive em papel do Diário do Rio Grande do ABC, mas quero, Mário, pedir que você anexar uma relação com o nome de todo mundo, e mesmo não ter destacado, colher a assinatura de todos os vereadores e vereadoras para a gente estar enviando para o Diário do Rio Grande do ABC, que é um órgão importante de comunicação. Também, dizer da minha felicidade, duas boas notícias para mim. Primeiro, por mais que fale, por mais que a grande mídia fale, a Dilma continua crescendo. E esses jornais são obrigados, Folha de São Paulo, Estadão, essas tranqueiras todas são obrigadas a reconhecer que a vontade soberana do povo está fazendo com que a Dilma aumente ainda mais a sua aprovação, até porque a Dilma, no debate da Rede Globo, disse o seguinte: não adianta combater corrupto se não combater corruptor. E agora tem colarinho branco preso. Grandes empresários, mega empresários, que há 500 anos praticavam essa atrocidade contra o povo brasileiro, contra a classe trabalhadora brasileira. Então quero, o povo de forma inteligente aprovou o governo da nossa presidenta Dilma. E também dizer da felicidade, quero ver o rosto de algumas pessoas que falaram tão mal de Cuba a vida inteira. Agora, para aqueles que dizem que os Estados Unidos é o paraíso do universo, embora eu tenha uma visão contrária a isso, que os Estados Unidos, sobre a maior dívida externa e interna do mundo, sobrevive na exploração dos países subdesenvolvidos, com guerra, fabricando arma, matando pessoas, gerando intriga entre países, entre povos, inclusive intrigas religiosas, para tirar proveito da situação, vendendo arma, e não ficou muito diferente com o Obama, que embora eu tenha feito aqui o discurso da felicidade, porque esse é o primeiro negro eleito na história dos Estados Unidos, a política não é muito diferente da política, só que agora com a intervenção do Papa, o Papa que demonstra que tem uma visão totalmente diferente da maioria dos papas, sem querer entrar na questão religiosa, porque eu sei que aqui tem candomblé, tem evangelho, todo tipo, tem a maçonaria, todas as religiões, né? E eu respeito, porque a Constituição do Brasil cabe espaço para tudo isso, mas o Obama acaba de admitir o fim do embargo a Cuba. Isso foi uma solicitação do Papa. O Papa, que é argentino, que nós temos toda aquela rixa com os argentinos, mas ele tem uma preocupação e uma visão muito grande com uma questão de mundo em paz e não um mundo em guerra. E quando ele faz isso, eu tenho certeza absoluta que aqueles que criticaram Cuba a vida inteira, quando Cuba se livrar desse embargo, que Cuba tem essa situação econômica por causa do embargo econômico, e Cuba, que é o país que mais investiu em educação em todo o mundo, vai ser considerado um país de ponta do ponto de vista tecnológico, de saúde, de educação, de respeito aos direitos humanos.
Então nós temos certeza absoluta que o fim do embargo a Cuba é uma grande notícia, uma notícia iluminada de alguém iluminado por Deus, que foi o Papa que assinou. E aí sim, Obama concretizando isso, eu vou vir aqui parabenizá-lo, fazer um voto de congratulação pela coragem que muitos presidentes não tiveram. Enquanto outros matavam as pessoas, ele está aqui preocupado em resolver o problema do embargo a Cuba. Pois não, vereador. Eu passo 2 minutos do meu tempo para que eu possa concluir. Obrigado, vereador. Então, quando a gente vê e dá a prisão de Guantánamo, o Mujica, que é presidente de esquerda, recém saído do governo do Uruguai, ele começou a acenar e trazer algumas pessoas que estavam sendo escravizadas na prisão de Guantánamo. E por que os Estados Unidos implantou aquela prisão em Cuba e não no seu território? Para dizer que Cuba tem coisa ruim, que Cuba faz coisa que não presta. Inclusive tem um povo aqui que tem uma visão que o médico cubano não é bom. Aí você vai lá no Eldorado, enquanto o médico cubano, o povo diz, nossa, como ele é bom. Vai lá em Braz da Mateus, onde eu nasci, e o povo enterra os dois médicos cubanos que existem lá, dizendo que os médicos cubanos são excelentes, porque pensa primeiro no ser humano, na condição do ser humano, e não na questão econômica. Então eu quero parabenizar a ideia do Papa, principalmente se o Obama concretizar, voltar aqui, fazer um discurso parabenizando, outra congratulação, que aí sim ele está libertando o povo cubano das garras desse capital perverso, covarde e traiçoeiro contra um povo que não merece, que vive massacrado há anos pelo embargo que foi colocado em Cuba por imposição do Império Americano, por imposição da CIA, que vive bisbilhotando a vida de cada um de nós. Cada vez, o primo ali que está no celular agora, ali ó, você está mexendo no celular, os cubanos estão fiscalizando o que você está fazendo, os americanos estão fazendo isso. Cuba não se preocupa com a vida ali, o americano está vendo e está verificando que cada um de vocês está prestando no celular do nosso país. Então quero parabenizar vocês todos por esse plenário. Nós vamos realizar daqui a pouco uma eleição tranquila, com responsabilidade dentro do processo democrático, e que seja vencedor aqui aquele que é a vontade soberana e popular. Meu voto eu já tenho. Vou votar numa vereadora para declarar que daqui a pouco vocês vão ver que o voto é aberto, mas a vontade popular vai prevalecer. Obrigado, vereadora Lília. Desculpa aí estourar aqui o tempo, pastor João. Cito a presença da vereadora Cida Ferreira para o tribuna.